amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, porque fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Agora que nós lemos, ó Deus, pedimos no nome de Jesus, Teu Espírito Santo, possa abrir os olhos do nosso coração, para o entendimento, para a compreensão da Tua palavra, Senhor. Que Tua palavra em nós seja como a boa semente, a produzir frutos para a vida eterna. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Amados, no capítulo 1, Paulo descreveu para nós sobre as ricas bênçãos que nós já recebemos em Cristo, as ricas bênçãos que nós já recebemos, não bênçãos que nós estamos ainda por receber, mas bênçãos que nós já recebemos em Cristo. E depois, do verso 15 até, do verso 15 mesmo, até o verso 23, Paulo nos falou sobre a sua oração em favor da igreja, em favor dos santos. E a oração do apóstolo é para que a igreja tivesse os olhos do coração abertos. E tendo os olhos do coração abertos, a igreja pudesse compreender a grandeza dessas ricas bênçãos que já receberam e ela pudesse se apropriar dessas bênçãos, porque essas bênçãos é o que capacita a igreja para viver de maneira digna do chamado que a igreja recebeu. Eu vou repetir isso aqui, preste atenção aqui em mim, para você não perder, porque sem você entender essa dinâmica do capítulo 1, você não vai entender o livro de Efésios. Então você vai ler 300 vezes e não vai conseguir capturar o que o apóstolo está dizendo. E é algo muito rico aqui para nós. Mas a gente precisa entender isso desde o início do capítulo. Veja só o que eu estou dizendo. A igreja recebeu ricas bênçãos. E são essas ricas bênçãos que capacitam a igreja para viver da maneira digna do chamado que ela recebeu. Então veja só, o que nos faz caminhar com Cristo, o que de maneira prática, em termos práticos, o que nos faz viver essa vida cristã em obediência ao Senhor, não é a nossa capacidade, não está em nós, não está em você, não é uma coisa sua. Alguém disse a você sobre o Evangelho, alguém apresentou o Evangelho a você, e aí, você despertou para aquilo, você criou juízo, vamos dizer assim, Criou juízo. Ou até uma expressão mais dura, que a gente ouve por aí, criou vergonha na cara. E aí, depois que você, então, criou vergonha na cara, aí você passou a viver de maneira obediente e digna do chamado que recebeu em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu? Alguns estão prestando atenção, outros não. Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. O que eu estou dizendo é que nós só conseguimos caminhar de maneira digna do Evangelho quando nós compreendemos as ricas bênçãos que já recebemos em Cristo. É isso. Ou seja, nem a tua obediência é mérito teu. A tua obediência é um produto do Evangelho em você. Em você. Bom, isso tem tudo a ver com o que Paulo vai se dedicar no capítulo 2 também. A carta inteira é essa dinâmica que nós vemos, e no capítulo 2, Paulo vai falar sobre a maravilhosa obra da salvação. Então, agora ele se aprofunda nessa bênção que nós recebemos, em uma dessas bênçãos que recebemos, Paulo lista várias, e que Deus, então, é quem realiza essa obra. Deus realiza essa obra por meio de Cristo e nos concede em Cristo uma nova posição espiritual.
Então, o grande milagre operado pela graça de Deus dá vida ao pecador e faz com que o pecador agora desfrute de uma nova posição espiritual, de uma nova posição com Cristo. Estamos juntos, sim? Amém? Então, quem realiza a obra da salvação é o próprio Deus. E quando Deus realiza essa obra, o que é que isso permite ao pecador? Isso permite ao pecador agora desfrutar de uma nova posição com Deus, de uma nova posição em Cristo Jesus. A expressão que nós vamos ver é a expressão que aparece no verso 6, dizendo, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós agora passamos a desfrutar de uma comunhão com Deus, de uma intimidade com Deus, de uma nova relação com Deus. E isso só é possível pela obra que Deus opera em nós. Mas antes de Paulo falar sobre a obra que Deus opera em nós, Paulo vai falar sobre a obra que o pecado operou em nós. Preste atenção. Antes de Paulo descrever a obra que Deus operou em nós, ele se dedica a falar sobre a obra que o pecado, isso mesmo, o pecado operou em nós. E que obra é essa que o pecado opera no pecador, no ímpio? Vamos ver isso. Paulo, para isso, dedicou os primeiros 3 versículos. Ele diz assim, ele nos deu vida, estando vós o quê? Mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, ele agora está fazendo para nós um retrato da condição espiritual de um homem sem Cristo. Qual é a condição espiritual de um homem sem Cristo? Ele está morto. Esse é o retrato, ele está morto. E ele está morto e a causa da sua morte ele também coloca para nós. Se a gente estivesse fazendo uma investigação no corpo, quais seriam as causas da morte? Ele diz, transgressões e pecados. Suas transgressões e pecados o mataram. É óbvio que Paulo aqui se refere à morte espiritual. Antes de Cristo, o homem está fisicamente vivo. Então, o homem ímpio, o incrédulo, o homem que vive no pecado, ele está fisicamente vivo. Ele pode beber, ele pode andar, ele pode falar, pode comer, pode cometer toda a sorte de pecado e transgressão, porém, espiritualmente ele está morto. E assim, nada pode fazer absolutamente que agrade a Deus. Ele não pode fazer nada que agrade a Deus. Tal como um corpo morto fisicamente não responde a estímulos, né? Um morto não vai rir de uma piada que você conte. Se ele rir, você vai sair correndo. Não é verdade? O morto não vai responder o que você falar com ele. Se ele começar a falar, você vai ter um infarto do coração ali, imediatamente. Né? O morto não vai levantar, ainda que você, né, o espete com uma vassoura. Bom, assim como o morto fisicamente não responde a estímulos físicos, o morto espiritual também não pode, não é capaz de reagir a nenhuma espécie de estímulo espiritual. Eu brinquei, você riu, para a coisa ficar um pouco mais leve, mas entenda bem o que eu estou dizendo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Assim como o morto físico não responde a estímulos físicos, um morto espiritual, um incrédulo, um homem, uma mulher que vive no pecado, não é capaz de reagir a nenhum estímulo espiritual. Deu para entender isso? Essa é a lógica do Evangelho. Irmãos, olha só, eu sei que para alguns parece que eu estou chovendo no molhado. Estou dizendo que você já sabe. Mas eu gostaria muito que você prestasse atenção. Porque na prática, a maioria de nós não entende isso. Não entende isso. Pastor, como assim? Infelizmente, o nosso tempo hoje é limitado, né? Tanto por ser de manhã, como hoje a gente ainda tem a ceia também. Eu não quero consumir o tempo da ceia do Senhor. Mas, irmão, pense nisso. Quando a gente vai transmitir o evangelho a alguém, normalmente consideramos essa pessoa o quê? Ah, o João é uma pessoa muito boa, pastor. João é um homem bom. Poxa, João, caramba, João é um menino estudioso. João é trabalhador. João é honrado, é honesto. João, poxa, João é bacana.
Poxa, João só tem um probleminha. Não é assim que a gente fala? João só tem um probleminha. João não é crente. Olha como é que você sabe. Ou seja, na hora de cumprir a missão, ignoramos completamente o estado espiritual que a Bíblia descreve a respeito do pecador. Dizendo assim, não, ele só está um pouco assim, sabe como é, rebelde ainda ao Evangelho. Ele só não é religioso, só ele não vai à igreja. Não. Igreja, em nome de Jesus, o pecador não tem um probleminha. O pecador não está doente, precisando de cura. O pecador não precisa de restauração. O pecador precisa de ressurreição. Ele precisa de vida. Ele está morto. Tem um telefone tocando aí. Se o irmão puder tirar o volume, me ajuda. Entenda, o homem no pecado está morto. Ele tem suas faculdades espirituais falidas. Ele não pode falar, ouvir, ter fome ou sede das coisas de Deus, a menos que o Senhor lhe dê vida. Suas faculdades espirituais não funcionam. A morte não é apenas a falência do corpo físico. Outra coisa que a maioria não entende, escute, a morte não significa apenas a falência do corpo físico. E isso está claro desde o início das Escrituras. Desde o início. O que Deus disse para Adão e Eva se eles comessem do fruto? Certamente morrerás. E o que foi que aconteceu? Você talvez diga assim, eles não morreram. Bom, quem disse que não? Primeiro, o que Deus faz com eles a respeito do jardim? Se afastem. E depois, quando Deus confronta Caim pela morte de Abel, o que Deus faz com Caim? Quando Israel foi advertida para não desobedecer à lei do Senhor, para não pecar contra o Senhor, para não ignorar os mandamentos do Senhor, o que Deus disse que faria com Israel? Eu vou os expulsá-los da minha presença. Ou seja, o tempo todo Deus está mostrando para mim e para você, de forma didática, à luz da história, que o pecado tem a ver, e principalmente a morte tem a ver, e principalmente com o afastamento daquele que é a essência da vida. Você não morre apenas quando o seu corpo vem à falência. Você morre todas as vezes que você está separado daquele que é a essência da vida. Isso é morte. Por que o inferno é o inferno, irmão? Pense nisso. Você acha que o inferno é o inferno porque lá tem fogo? Porque lá tem o diabo? Porque lá tem os demônios lá, né? Tem aquelas imagens de um capetinha com um tridente para espetar você? Não. Os demônios vão estar lá também sofrendo dores e angústias. Estão lá também condenados. O inferno é o inferno porque lá não há a presença do Altíssimo. O inferno é um lugar terrível para o qual nós não queremos ir, porque lá Deus não está. Entenda isso, o morto não é apenas aquele cujo corpo veio à falência. O morto é aquele que vive sem Deus. O morto é aquele que vive na incredulidade, no pecado, a vida tem sido um verdadeiro afastamento de Deus. Então suas faculdades espirituais não funcionam. Não há fome e sede de Deus. Por que não há fome e sede de Deus em mim, pastor? Porque eu não tenho fome e sede da palavra e da oração, pastor. Porque você está morto. Porque você é um morto espiritual. O pecado gera em nós uma obra. Você acha que Deus mentiu quando disse, porque o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vida eterna. Não apenas uma vida imortal. A verdadeira imortalidade é que a vida do eterno esteja em nós. Isso é vida eterna. Então nós, depois a gente vai falar disso na segunda parte desse texto, quando Deus realiza a sua obra e nos concede vida eterna, a vida do eterno já vive dentro de nós. Nesse tempo. Não é só quando eu morrer e for para o céu com Jesus, não. Nesse tempo. Ou há em nós a morte por culpa dos nossos pecados,
ou em nós a vida do eterno. Não existe um meio termo, ninguém está meio vivo ou meio morto. Entende? Não é claro isso? É claro. Igreja, em nome de Jesus, precisamos ter os olhos espirituais abertos. Deus precisa atuar nas faculdades espirituais do homem e da mulher para que eles venham à vida. Observe os irmãos que nós não estamos falando aqui de alguém que simplesmente tem um probleminha, você já deve ter entendido isso. Todo incrédulo não precisa de restauração, de cura ou de uma ajudinha de Deus, não. O incrédulo, o ímpio, precisa de vida. Vida. Desde agora, já te dar uma aplicação prática sobre essa verdade espiritual que nós estamos lendo. Uma aplicação prática. A partir de agora, quando você for orar por aquela pessoa que ainda não creu em Cristo Jesus, não recebeu vida de Deus, não ore, Senhor, abençoe o João. O João é um menino tão bom. Não, querido, em nome de Jesus. Ore assim, Deus, dá vida ao João, aviva o João, põe vida naquele morto, para que ele possa ter vida com Cristo. Entra no coração do João. Deus quebra todas as barreiras. Deus tira o coração de pedra, põe no João um coração de carne, um coração que queime, um coração que bata pela tua presença. Um coração que tenha fome e sede de ti. É assim que você deve orar pelo João, não achando que ele é apenas uma pessoa muito legal e que precisa só de um ajustezinho no caminho, que é aceitar Jesus. Não. Não. Senão você vai estar orando errado. Sua oração não será ouvida porque ela é uma oração errada. Oramos muitas vezes de forma errada pelos perdidos. Percebe? Porque na nossa visão limitada humana, consideramos que os perdidos têm só um probleminha, quando na verdade a Bíblia é clara ao dizer eles estão mortos. E talvez você precise orar assim por você também. Talvez você chegue à conclusão ao longo desse sermão que, na verdade, você também precisa de vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Isso significa que o mundo, irmãos, o mundo está repleto de pessoas que, mesmo podendo andar por aqui e ali, estão, na verdade, como um verdadeiro cemitério. Pessoas que precisam de Deus. Precisam de Deus. Precisam da palavra de Deus. Você lembra de Ezequiel? Você lembra quando Ezequiel chega diante daquele vale de ossos? Não havia gente ali com um probleminha. Não havia gente ali doente precisando de cura. Não havia gente ali que só precisava de um ajustezinho na caminhada. Não. Ezequiel chega diante daquele vale e tem ali só ossos secos. A única diferença, todos ali estavam mortos, a única diferença era o tempo de decomposição. Mas o que diz a palavra do Senhor? Que o Senhor mandou o profeta fazer o quê? Profetiza sobre esse vale de ossos secos. E então o Espírito Santo de Deus soprou naquele vale, trazendo vida no meio daqueles ossos secos. Porque o único que pode dar vida ao pecador é o próprio Deus, o autor da vida. Mas Ele pode, isso é maravilhoso, Ele pode fazer. Então nós precisamos reclamar por isso, precisamos orar por isso e declarar a palavra do Senhor sobre o vale de ossos, para que haja vida do Senhor. Versos 2 e 3, meu Deus, ainda estou aqui. Bom, versos 2 e 3, ele fala assim: vocês no passado andavam no caminho deste mundo, o príncipe do poderio do ar, no espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos. Vou resumir. Desde Adão e Eva, o homem anda em desobediência. E esse homem desobediente está sob a força
de 3 fatores, 3 coisas que ele coloca aqui, para a gente resumir. 3 coisas ele coloca como forças que atuam no homem pecador. Escute bem: o mundo, o diabo e a carne. 3 coisas atuam sobre o homem pecador. O mundo. E por que o mundo? Como está escrito em João, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, os desejos, os prazeres, as ofertas que o mundo faz, isso atua sobre o homem pecador. O que mais ele diz que atua? Outra força que ele diz que atua. Verso 2 diz: o segundo, o príncipe do poderio do ar. Está falando do diabo. Ele está falando dos demônios, porque Satanás não é onipresente. Satanás não pode estar em todos os lugares como Deus. Então, Satanás e os príncipes do poderio do ar, né, os demônios que caíram junto com Satanás, eles então passam a atuar como força sobre os homens para conduzi-lo ímpio a continuar pecando. Bom, avança um pouquinho aí na sua Bíblia. A gente vai chegar lá, mas não é hoje. Mas só para a gente ler, Efésios 6, versos 10, 11 e 12, onde isso fica muito claro. Ele diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Você entende isso? Existe um inimigo das nossas almas que põe ciladas no nosso caminho para que você tropece nessas ciladas. A palavra no grego aqui pode ser traduzida por armadilhas, como a armadilha de um caçador que quer pegar a sua presa. Ele diz mais: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios. O que ele está dizendo? Príncipes, governadores. Contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade que atuam aonde? Nas regiões celestiais. Você entende isso, igreja? É claro que a vida cristã sempre será difícil, porque no combate da fé nós teremos de resistir contra um exército que luta dia após dia para que você continue no pecado. É por isso que é difícil ser crente. Recebemos riquezas espirituais, essas riquezas nos capacitam, mas agora precisamos enfrentar um duro combate da fé. Essa é a dinâmica da carta. E essa é a dinâmica em cada sessão, percebe? Que ele está dizendo: a influência do pecado e do diabo, dos demônios que atuam para que o pecador continue no pecado, em desobediência, como filho da desobediência. A terceira força que ele fala que atua no homem ímpio é a força da carne. A carne é outra força que estimula os homens a pecarem. Fala aqui da natureza pecadora, não do corpo. O corpo, quando foi criado por Deus, era algo muito bom, mas depois que o homem peca, há agora nele uma natureza pecadora que sempre tende ao pecado. É por isso que você tem vontade de pecar. Por que você tem vontade de pecar? Porque há em você uma natureza pecadora, uma natureza caída, que se inclina ao que é mal. Como diz Tiago, capítulo 1, versos 13, 14 e 15. Cada um de nós é tentado quando atraído, é seduzido pelo nosso próprio mau desejo. Então há em nós um mau desejo. E esses maus desejos nos atraem ao pecado. Pastor, como então podemos nos livrar de uma tão terrível obra essa do pecado? Bom, permitindo não, porque o Espírito Santo não pede permissão a ninguém, mas apenas se fazendo necessário a própria obra do Todo-Poderoso em nós. Deus então precisa atuar em nós. Então, na segunda parte do texto, Paulo vai se dedicar a falar sobre essa obra que Deus realiza em mim e em você. Essa maravilhosa obra. Ele vai dizer a partir do verso 4 que ele nos deu vida. Ele nos deu vida, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Louvado seja Deus, que no meio de um cemitério, no meio de um vale de ossos secos, nos deu vida e nos fez ficar juntos com Cristo, nos permitiu ter acesso ao Pai nas regiões celestiais. Nós, os que antes éramos objetos da sua ira, agora nós somos alvos do seu imenso amor e das suas ricas misericórdias. Nós que éramos prisioneiros da morte, encerrados por culpa dos nossos pecados, recebemos vida juntamente com Cristo. Para aqueles que no passado andavam no caminho da desobediência, Deus, pela sua graça, os fez se assentar nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o grande milagre operado pela graça de Deus, que dá vida ao pecador e faz o pecador ter comunhão com Ele. Veja, nós, igreja, escute, eu e você somos um povo que foi chamado da sepultura. Fomos chamados da sepultura. Éramos mortos. Talvez alguns ainda estejam mortos. Mas o Senhor é poderoso para te dar vida. Vida, te dar comunhão com Cristo, te dar acesso ao Pai. Acesso. É isso que significa nos assentar nas regiões celestiais. A igreja agora desfruta de acesso a Deus, de livre acesso. Quando Jesus morreu, diz o texto que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora nós temos livre acesso ao Pai. A igreja de Jesus tem livre acesso ao Pai. Veja, nós somos o povo mais afortunado da terra. Agora, por quê? Por que Deus realizou essa maravilhosa obra? O texto também diz isso. Aliás, mesmo nesses versos, a gente pode ver isso, do porquê Deus realizou essa obra. Primeiro, porque Ele nos amou com um imenso amor, diz o verso 4. Com um imenso amor, imensurável amor, Deus nos amou. E esse amor ficou muito claro para nós, revelado naquela cruz. Nós vamos agora participar de um memorial que traduz esse amor de Cristo naquela cruz por nós. O que mais diz o texto? Diz o texto que Ele é rico em misericórdia. Ele é rico, Ele não apenas concedeu riquezas à igreja e ficou pobre, Ele continua sendo rico. Rico em misericórdia, e misericórdia é essa capacidade de Deus de nos dar uma segunda chance. Misericórdia é isso. Misericórdia é essa oportunidade que Deus nos dá de um novo caminhar, um recomeço. Você tem a chance de recomeçar de novo. Você tem a chance em Cristo Jesus, porque Ele é rico em misericórdia. E Ele é rico em graça. Ele é rico para oferecer graça, esse favor imerecido da salvação, que é pela graça. Ele é rico para oferecer a tantos quanto lhe o buscam. Ele é rico para oferecer isso. Ele é rico. Veja, graça e misericórdia são coisas diferentes. Misericórdia é Deus não nos dar, veja só, é Deus não nos dar o que eu e você merecíamos receber. Condenação. Então Deus não nos dá condenação, que nós sabemos que merecíamos. Graça é Ele nos dar o que eu e você sabemos que não merecíamos. Ele nos dá a salvação, Ele nos deu vida, e eu e você sabemos que não merecíamos vida. Veja, se Deus não é apenas rico em misericórdia, Ele também é rico em graça. E Ele é rico em bondade, diz o verso 7. Ele nos deu o que tinha de mais precioso. Ele é bom, nos deu Cristo. E pôs Cristo como cabeça da igreja. E dessa maneira nós entendemos que tudo aquilo que tornava possível a salvação do pecador tem a ver com o próprio Deus. Veja, tudo isso tem a ver com o próprio Deus. Ele é rico em amor, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça, Ele é rico em bondade. Nada tem a ver com nenhum de nós. Toda a obra da salvação é realizada e tem a ver com o próprio Deus. Não é nenhum ato de justiça que eu e você tenhamos praticado. Diz o verso 8 e o verso 9, deixam isso claro. Veja aí o que diz a sua Bíblia.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça, não pelas obras ou por algum sacrifício que a gente tenha feito, alguma promessa de subir em algum lugar de joelhos, e tudo isso é muito honrado, tudo isso é muito louvável, mas não é por isso que Deus nos salvou, não é porque você é bonzinho, porque você ajuda os necessitados, porque de vez em quando você até dá uma cesta básica para alguém ou atende algum familiar seu que está em dificuldade financeira. É óbvio, né? Qualquer um faria isso pela própria família, mas não é por causa disso que você é uma pessoa assim, sabe, um trabalhador dedicado, você não falta a empresa, você mesmo com dor de cabeça, você vai. E aí, não é por isso, então, que Deus salvou você. Deus salvou você pela sua obra da graça, porque Ele é rico em oferecer esse favor imerecido. É por isso que Deus salva. Não vem de nós, irmãos. E quando nós falamos de salvação, também preciso corrigir um outro erro aqui. Quando nós falamos de salvação, não estamos só falando de um ato inicial. Igreja, mesmo você que já tem muito tempo de crente, preste bem atenção no que eu vou ensinar aqui agora. Quando a gente fala de salvação, não estamos falando só do ato inicial, como se alguém entrasse pela porta. A porta foi graça, certo? Amém? Aí o que a gente começa a agir? Talvez a gente não fala, mas começa a agir como se fosse. Daqui por diante, é mérito de quem? Minha capacidade. É porque eu sou obediente. E o João? João não. Mas eu sou obediente. É por isso que eu estou aqui caminhando. O João não está. Aí tá vendo? O João não tem vergonha na cara. O João tem que acertar a vida dele com Deus. Aí o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a gente entrou pela porta pela graça e no caminhar com Cristo somos salvos por quê? Pelas obras. Esse foi o erro que Paulo combateu na carta aos Gálatas. Na continuidade da vida cristã, não somos salvos pelos méritos, continuamos a ser salvos pela obra da graça de Deus. Porque aí você está dizendo assim, mas pastor, então você está dizendo que a pessoa foi salva e agora ela vai ver de qualquer jeito, está tudo certo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o que nos faz entrar pela porta da graça e continuar no caminho da graça é a própria graça de Deus. É o evangelho de Deus em nós, é a obra que Deus está realizando na minha e na sua vida, que dia após dia vai nos conduzindo à obediência. Irmão, em outras palavras, se você não entendeu, nem o momento que você obedece é mérito seu. Olha o que diz o 9. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Ninguém vai chegar no céu dizendo assim, olha, sabe, Deus foi até bonzinho, me deu uma oportunidade de ouvir o evangelho, mas depois eu me esforcei, eu estava lá, eu busquei, eu orei, eu li a Bíblia, eu jejuei, e eu clamei, e eu me desviei do pecado. Eu sou o cara. Não, irmão. Não é assim, não. Não é isso que o evangelho ensina, não. Mesmo a nossa obediência continua sendo obra daquele que opera tudo em todos. Mesmo a nossa obediência continua sendo um produto da ação, como diz Filipenses 2,13, porque é Deus quem opera em vós, tanto o, quem lembra? Querer como o efetuar. A obra da salvação é inteiramente pela graça, não parcialmente pela graça, mas inteiramente pela graça de Deus. Então é a graça de Deus que nos faz caminhar em constante vitória. É a graça de Deus que nos faz combater o diabo. É a graça de Deus que nos faz lutar contra a carne. É a graça de Deus que nos faz resistir às ofertas do mundo. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Não havia nada que o pecador pudesse fazer para alcançar ou mesmo merecer a salvação. Ela é uma obra exclusiva da graça de Deus, operada pelo sacrifício e pelos méritos de Cristo na cruz. Toda a obra que precisava ser feita foi feita por Cristo. E após fazer essa obra, ele declarou: está consumado. Consumado. E ainda há mais duas perguntas para responder rapidamente. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito? Aliás, a segunda pergunta, né?
A primeira é por quê e a segunda é qual é o propósito. O que Deus tinha em mente quando realizou essa obra da salvação? Quando Deus te salvou, você acha que Ele te salvou por quê? Pensa aí. O que você acha que Ele te salvou? Ou para quê? Porque você já entendeu, né? Porque Ele é rico em amor, Ele é rico em graça, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em bondade. O porquê, tudo está nele. Mas para quê? Para quê? Verso 7, ele diz para nós assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Deus desejava fazer isso para o louvor da sua própria glória. O propósito de Deus não é apenas salvar pessoas do inferno. O propósito de Deus não é simplesmente fazer o homem feliz, por mais que isso seja bom. O propósito de Deus é manifestar a suprema riqueza da sua graça para o louvor da sua glória, como ele disse em Efésios 1, 6, 12 e repetiu no 14. Agora tem um outro detalhe aí que é muito bonito. Eu vou ter que consumir um pouquinho do tempo, mas é importante. A palavra diz aí: fomos feitos por ele, no verso 10. Em algumas traduções, talvez a sua Bíblia, está escrito assim: somos feitura. Feitura, não sei se a sua está assim, feitura. Seja feitos ou feitura, o vocábulo que aparece aqui no grego, o termo é poiema. Poiema, da onde vem a nossa palavra, o nosso vocábulo poema. E, de uma outra forma, está dizendo, nós somos um poema criado por ele em Cristo. Um poema, é isso que Paulo está tentando mostrar para nós. Nós somos obra das suas mãos, mas somos uma obra de arte. Uma obra que Deus realizou. E fez isso para mostrar a suprema riqueza da sua graça. Isso para dizer que eu e você não criamos a nós mesmos, mas nós fomos criados por Ele. Nós somos uma obra das suas mãos. Deus, que é todo-poderoso, tem esculpido em nós a imagem do seu Filho. Deus é o poeta e nós somos um poema. Cristo é a pena. E a cada linha, a cada verso, ele deseja glorificar a Cristo na minha vida e na sua vida. Então o propósito de Deus é esse. Ele salva você e faz isso para glorificar Cristo pelos séculos dos séculos. E o que mais? Outra coisa que Paulo vai dizer é que ele fez isso para a obra que Deus deseja que eu e você, ou melhor, para a obra que ele deseja realizar, porque a obra é dele, realizada através de nós. Olha o que diz aí o final do verso 10, diz assim, aliás, vou ler todo o verso, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as obras previamente preparadas por Deus, para o quê? Para que andássemos nela. Então Deus tem obras que ele deseja realizar através de mim e de você. É isso que significa andássemos nessas obras, realizássemos essas obras, vivêssemos essas obras. Uma obra que Ele está realizando. Embora Deus não tenha nos salvado pelas obras, Ele nos salvou para as obras. Fomos salvos para uma nova vida em Cristo Jesus, onde a fé é operante. A fé não é só um discurso. A fé não é teoria. A fé é operante. Não se trata de uma fé morta, mas se trata de uma fé em um vivo. Por que às vezes as pessoas falam que uma fé sem obras é uma fé morta? Porque um morto não tem fé. Agora, um vivo tem fé. E um vivo realiza coisas. Sim ou não? Só um vivo pode realizar alguma coisa, um morto não. Faz sentido? Por isso, a fé que ele deseja de nós é uma fé viva. Uma fé para as obras que ele preparou desde a antiguidade. No entanto, é importante compreendermos que é Deus quem opera. É Deus quem realiza essa obra. Eu estava lendo esse texto, estudando, vários comentaristas argumentando que essa palavra aqui, essa seçãozinha, ela é uma quebra de seção. E como eu vou dizer, com muito carinho, mas eu devo dizer que não é isso. Não é isso. O texto inteiro caminha para dizer que é Deus que está realizando essa obra. Então, até aquilo que nós fazemos no reino de Deus é um produto da obra de quem?
do Senhor. Ainda que Ele faça através de nós, é uma obra que Deus está realizando no seu reino, através de nós. Então nem isso também não vai nos orgulhar, não é? Quando a gente chegar no céu, mas eu fiz, poxa, eu preguei, eu toquei, eu cantei, eu ajudei, eu fiz, eu aconteci. Também não. Por que não? Ninguém vai se orgulhar disso. Porque, Senhor, até o que eu mandei fazer, Senhor, até o que eu fiz, aliás, foi o Senhor que mandou fazer. Qual é a grande ideia, então, desse texto para nós? A obra da salvação é um grande milagre operado pela graça de Deus. Isso é a salvação. O que é salvação? É a obra realizada pela graça de Deus que dá vida ao pecador. É de salvação que nós precisamos. É de Cristo nossa maior necessidade. É de salvação que os ímpios precisam. Aquilo que pode dar vida ao pecador, é por isso que nós precisamos orar tanto para que Deus salve os perdidos. É por isso que você precisa orar para que Deus salve a sua vida. É por isso que você precisa orar para que Deus salve seus pais, salve sua mãe, salve seus irmãos, salve seus filhos, salve seu marido, salve sua esposa. É por isso que você precisa orar para que Deus os salve. Pare de orar um pouco para que eles sejam abençoados. Já existe a graça comum. Sabe o que é graça comum? O sol que está fazendo ali hoje sobre nós, está fazendo sobre justos e injustos. E quando vierem as chuvas, a chuva que cair sobre a plantação do justo, também cairá sobre a plantação do injusto. Isso é graça comum. O que os ímpios precisam é de salvação, igreja. O que as pessoas à nossa volta que ainda não têm uma vida com Jesus precisam é de salvação, é de ressurreição. Precisamos, como igreja, apresentar a mensagem do Evangelho corretamente aos perdidos. O mundo vive no pecado, incrédulos sobre Cristo e o Evangelho, não tem apenas um probleminha, não, ou precisam de cura, como se estivessem enfermos. Eles estão mortos. Eles não precisam de restauração, mas sim de ressurreição. E devemos pregar e orar por isso, para que recebam da vida de Deus. Outra aplicação que quero deixar à igreja é que toda obra que precisava ser realizada para nos salvar já foi feita por Deus naquela cruz. Cristo afirmou, está consumado, está concluído, não há mais nada que precisa ser feito. Um único e perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus foi suficiente para consumar toda a obra da salvação. E é por isso que nós jamais perderemos a salvação. Igreja, o crente perde a salvação? Não. E por que não? Porque a salvação é uma obra realizada pelo próprio Deus. O próprio Deus faria algo e não terminaria? Deus faria uma coisa na minha, na sua vida e não completaria? Deus é perfeito, toda a obra das suas mãos é perfeita. Se a salvação é uma obra das mãos de Deus, a obra da salvação também será perfeita na minha e na sua vida. Crente não perde salvação. Ah, estou vivo, estou morto. Estou vivo? Igual brincadeira de criança, né? Morto. Vivo, aceitei Jesus. Aí pequei, opa. Aí me arrependi. Né? Veja como isso é ridículo. Não. Você foi vivo, recebeu vida em Jesus. E agora essa vida você deve viver na presença de Deus. Mas, pastor, não tenho força. Sim, eu também não. E é por isso que a graça de Deus é que vai atuando em nós, nos conduzindo a uma vida reta e íntegra nos caminhos do Senhor. Isso é vida com Deus. Isso é vida com Deus. Por último, então, só para deixar claro, para com esse negócio de duvidar se crente perde a salvação. Uma vez um irmão fez a pergunta aqui na escola bíblica, eu fiquei até assim, Jesus amado. Uma galera levantou a mão. Assim, Jesus, sai disso, irmão. Por quê? Porque salvação não é obra minha, não é meu mérito, não é porque eu sou bonzinho, não. É justamente o contrário, é porque eu reconheci que sou um pecador. E então a graça de Deus que está sobre mim é o que tem me conduzido dia após dia nos caminhos do Senhor. Não é porque a gente seja arrogante, não. Ah, evangélico é tudo arrogante, fala que está salvo. Né? Não é arrogância, é justamente o oposto. É por eu reconhecer que eu sou um miserável pecador, que eu merecia que Deus me fulminasse. É justamente por isso que aquele Deus que é rico em amor, que é rico em misericórdia, que é rico em graça, que é rico em bondade, me salvou. É por isso.
Não é porque a gente é arrogante, não. Por último, a fé salvadora deve sempre redundar em uma fé viva de uma vida transformada. Não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. Portanto, não basta dizer que nós temos fé, como de um ressurreto em Cristo, e recebemos uma vida nele. Essa vida precisa ser demonstrada por meio das obras que glorifiquem a Deus. Não basta apenas você dizer que é vivo. Ah, eu sou vivo. Não. A sua vida agora precisa testemunhar de que, de fato, você possui uma fé viva num Cristo vivo que ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra, no nome de Jesus. Vou convidar os nossos diáconos aqui para me ajudarem na administração da ceia.